Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Para essa blusa aqui, eu usei quase 2 novelos desse fio aqui todo dia, tá? Para quem não conhece, vale a pena. É super macia, é uma lãzinha, tá, gente? O tex dela é 390. Essa cor é 70054, é um verde bem bonitinho, né? Bem clarinho, bem... Gente, essa lã aqui é maravilhosa. Quem já conhece sabe como que é, né? O caimento da blusa fica super macio. E, lógico, se vocês moram em região, como eu sempre comento aqui nas aulas, né? Se vocês moram em região aí de verão, né? De verão não, que só faz calor, então vocês podem trabalhar aí com qualquer fio que vocês gostem de trabalhar. Com a Anne, com a Camila, até com a Cleia, com a amigurumi. Gente, adoro trabalhar com amigurumi. Tem gente que gosta de fazer com a Barroco, pode fazer com a Barroco. Sugiro que seja só até o número 4, tá? Fica bonito também. Tem gente que gosta de trabalhar com vários outros tipos de fios, tá? Pode ficar à vontade, vocês podem trabalhar com fio que vocês gostam. Tem gente que, tem várias regiões aí que tem até uns fios que eu não conheço, né, determinadas cidades aí trabalham com linhas diferentes mesmo, né? Tem gente que pergunta assim, Kátia, eu posso trabalhar com tal fio? Gente, tem umas aí que eu nunca ouvi falar, e eu vou na internet, nossa, que legal. É porque aqui em Santa Catarina é meio precário essas coisas, né? Não chega tudo aqui. Ou quando chega, demora bastante para chegar, tá? Mas então, só para vocês verem assim, vocês podem trabalhar com o fio que vocês quiserem, tá? E agulha também. E aí vocês vão vendo aí o que o rótulo sugere, né? O fio, a agulha que vocês vão usar. Ou tem gente que já gosta de trabalhar com agulha mais grossa, mais fina. Aí é com vocês. Aqui nessa peça, o que vai determinar o tamanho da peça, né, a largura da peça aqui, vai ser a quantidade de carreiras. A minha aqui ficou com 85 centímetros de largura. A gente vai trabalhar a peça assim, ó, né? Vou mostrar pra vocês. A gente vai trabalhar a nossa blusa assim. São 2 lados, tá? 2 lados iguais. Então, a gente vai trabalhar assim. Então, o que vai determinar... Vamos supor, se vocês querem uma blusa com uma manga mais longa, vocês vão fazer mais carreiras. E a altura, a minha aqui ficou com 60 centímetros. Se vocês quiserem uma blusa mais longa, que nesse caso aqui, nesse modelo, não acho que fica tão bonito, mas é gosto, aí é com vocês. Então, como eu falo sempre aqui, o que determina aqui não é a quantidade de correntes, são as medidas. Então, vocês vão tirar as medidas de vocês aí, né, do ombro até o lugar que vocês querem aí, até a cintura, até um pouquinho no quadril. Onde vocês querem aí, vocês vão fazendo a quantidade de correntinhas, por quê? Porque de acordo com o fio e com a agulha que vocês vão usar, é uma quantidade diferente das correntinhas que eu fiz aqui. Eu comecei com 58, mas esse meu fio aqui, né, Tex 390, e a minha agulha, eu usei a agulha 7, porque é um fio mais grosso. Então, vocês vão fazer uma quantidade diferente de correntes. Então, vocês vão se preocupar com a medida de vocês ou da cliente de vocês. É o que eu sempre comento aqui na aula, tá? E aí, se vocês quiserem aqui uma blusa com mais, né, com a manga mais longa, vocês vão fazer mais carreiras, então, para ela ficar com uma manga mais longa. Gente, eu vou trabalhar aqui com um fio de outra cor, tá? Só para vocês conseguirem visualizar melhor por causa do meu fundo aqui. Se eu for trabalhar com a mesma cor, vocês não vão conseguir visualizar direito. Quem tá começando com crochê, eu sugiro que vá me acompanhando, pausa o vídeo, salva aí para assistir depois o que vocês acharem que é melhor, tá? Quando vocês forem fazer as correntinhas, não façam as correntinhas muito apertadas, tá? Para que depois não fique muito repuxado o ponto. Deixem as correntinhas assim, ó, mais frouxinhas, para dar certinho, tá? Então, no meu caso aqui, eu fiz 58 correntinhas, tá? E aí, o que eu queria perguntar para vocês aqui? Eu sempre pergunto qual a peça que vocês querem que eu traga, né? A grande maioria tá pedindo outono e inverno, por isso que eu tô trazendo, assim, meia estação. Agora, o que eu queria perguntar para vocês, se vocês querem peças lisas ou peças coloridas. O que vocês mais gostam aqui no crochê, tá? Coloquem aqui nos comentários que eu quero saber, para ver o que eu trago
de especial aí para vocês. Então, depois que vocês fizerem as correntinhas, pra gente começar a primeira carreira, a gente vai pular as 2 primeiras correntes e na terceira correntinha a gente vai fazer meio ponto alto. Olha, a gente vai dar uma laçada e já vai puxar os 3 fios de uma vez. Uma laçada, venho na próxima correntinha e puxa os 3 de uma vez. E assim a gente vai seguir todas as correntinhas nessa primeira carreira, olha. Carreira inteirinha de meio ponto alto, tá? E segue. É bem fácil, vocês vão ver que vai render, vocês vão fazer a blusa bem rapidinho. Depois vocês me contem aqui se vocês conseguirem fazer rápido também, tá? Eu sou rápida no crochê, tem gente que fala assim, nossa, Kátia, você parece uma máquina. É que eu faço desde pequenininha, mas tem gente que fala assim, ai, Kátia, eu queria tanto fazer rápido que nem você. Isso daqui é só a prática, né, que vai deixando a gente mais rápida, né? Mas em compensação, vai deixando a gente com problema no braço também, tá, gente? Então, a gente vai seguir até o final da carreira fazendo meio ponto alto. Pra quem gosta de saber as cores, né, que eu tô usando, essa daqui é uma mostarda, né? Ela é 70058, tá? É bem linda também. Então, depois que a gente chegar aqui na última correntinha, né, que a gente fizer o último ponto, a gente vira o trabalho. 5 correntinhas, a gente sobe aqui, 3, 4, 5 correntinhas. A gente vai dar 3 voltas na agulha. Olha só. A gente vem pro próximo ponto aqui, ó. Esse primeiro buraquinho aqui faz parte desse ponto que a gente subiu aqui com as correntinhas, tá? Então, a gente vai trabalhar esse aqui, ó, pra dar certinho a quantidade de pontos. E agora, ó, eu dei uma laçada. Agora, eu vou soltar uma laçada por vez, olha, um fio por vez, ó. Soltei o primeiro, dei uma laçada, vou soltar o segundo, dei uma laçada, vou soltar o terceiro, dei uma laçada, vou soltar o quarto, dei uma laçada e vou soltar o quinto, pra ficar certinho na altura das 5 correntinhas que a gente subiu. Entenderam? De novo, 3 voltas na agulha. Venho pro próximo ponto aqui. Ó, dei a laçada, né? Ó, vou soltar o primeiro. Dou a laçada, solto o segundo. Dou a laçada, solto o terceiro. Solto o quarto e o quinto. É mais fácil vocês irem contando para ver se vocês estão fazendo a altura certinha, a quantidade certinha de laçada, tá? Para ver se vocês não vão fazer o ponto desproporcional. Então, isso daí aí com o tempo vocês vão pegando a prática e aí vocês vão estar sempre fazendo o ponto certinho. É até bom pra gente dar uma relaxada, né? Esparecer um pouquinho, por isso que eu falo que o crochê é uma terapia, né? A gente se desliga dos problemas. Quem concorda comigo, levanta a mão aí, gente. E a gente vai fazendo a contagem dos pontos e a gente vai esquecendo um pouquinho, né, da vida lá fora. Olha aqui, ó. Soltando um por vez, né? E aí vai somando 2, 3, ó, 4 e 5. Opa! Ficou fácil, né? E aí a gente vai fazendo todos os pontos, tá vendo, ó? Até o final. Então, chegando aqui no último ponto, tem muita gente que não trabalha, né, essa última correntinha aqui, e aí por isso que o ponto, a peça fica toda desproporcional, né, vai ficando toda torta, porque ele fica escondidinho aqui, ó, então a gente tem que trabalhar, ó, opa, deixa eu começar de novo aqui, pra dar certinho, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Pra nossa lateral ficar certinha, tá? Tem muita gente que não faz esse último ponto. Então, agora eu vou virar agora o trabalho, ó, tá vendo? Ele vai ficar retinho aqui. Vou virar o trabalho, vou subir uma correntinha. E agora, aqui, ó, próximo ponto, eu vou fazer meio ponto alto. A gente começou com meio ponto alto, agora a próxima carreira vai ser meio ponto alto.
E agora, todos os pontos a gente vai fazer meio ponto alto, tá? Seguindo, ó, ponto por ponto, fazendo meio ponto alto. É isso que dá o efeito dos pontos, tá? Eu vou mostrar, vou aproximar aqui, ó, a peça pronta, que vai dando esse efeito aqui, ó. Tá vendo? Que fica super bonito, né? E aí, então, a gente segue até o final, fazendo, então, meio ponto alto. E aí, a próxima carreira, de novo, a gente volta fazendo esse ponto triplo aqui, né? Não é nem triplo, é quíntuplo, né? Porque são 5 voltas, 5 laçadas. Então, ó, eu vou seguir. Aqui no caso, eu fiz 14 carreiras com esse ponto alongado, tá? 14 do alongado. Então, ao todo, ficaram 29 carreiras, contando desde a primeira até a última carreira, ficaram 29 carreiras no total. E isso para dar os 85 centímetros para minha, né, de manga a manga, né, de mão a mão aqui. Se vocês forem fazer uma peça maior, como eu falei, vocês vão aumentar a quantidade de carreiras. Então, o que que vocês vão fazer? Só seguir a quantidade aí, ó. Tá vendo, ó? Uma carreira, meio ponto alto, uma com ponto alongado. Meio ponto alto e o alongado. Meio ponto alto e alongado. E aí segue. Aqui, no caso, 2 peças, tá? Como que a gente vai fazer? A gente vai colocar o avesso com avesso pra fora, tá? Pegar aqui, ó. Tem gente que não sabe quem é o avesso. Quem tá começando com crochê, sabe me dizer qual que é o lado avesso do crochê? Tem muita gente que não sabe. Eu vejo pela primeira carreira que eu começo, tá? O crochê. Então, ó, a gente vai juntar a primeira, ó, a gente começou com um meio ponto alto, lembrando que para terminar a gente também termina com meio ponto alto, tá? Para ficar certinho os dois lados das 2 peças, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai agora costurar a parte de cima, onde vai ficar aqui, ó. Aqui vai ser o nosso pescoço, a cabeça, tá? Aqui o ombro. O que que a gente vai costurar aqui? Tem gente que gosta de um decote mais largo, né? Que fique a blusa caindo no braço, né? E tem gente que gosta de uma cava mais fechada, uma blusa mais fechadinha. Então, vocês vão determinar. Tem gente que fala assim, ai, mas quantos centímetros? Gente, tem gente que tem o pescoço mais largo, tem gente que veste M, tem gente, né? Cada corpo é diferente do outro. Então, eu não posso falar pra vocês, olha, vocês vão deixar 20 centímetros, vocês vão deixar 15 centímetros. Isso daí é de corpo pra corpo, tá? Então, aqui, ó, vocês aqui vão ver quantos centímetros vocês precisam para passar a cabeça de vocês aqui, ser o suficiente, né, para passar a cabeça de vocês aqui, e que vocês acham que não vai ficar caindo no ombro, ou que vocês querem que caia no ombro ou não, tá? E aí, a gente vai costurar a lateral. O que vocês têm que pensar aqui, ó, o que vocês costurarem de um lado, vocês vão ter que costurar do outro lado, a mesma coisa, tá? E aqui é o que eu falei. Cada pessoa, tá? Tem gente que não concorda. Só que cada pessoa tem um corpo diferente da outra. Por mais que eu vista M e você vista M, o meu pescoço, né, pode ser um pouco mais... eu posso ter mais papada do que a outra pessoa. Então, a pessoa tem um pescoço ou a cabeça mais larga. Então, isso daí é muito diferente. Eu não gosto de fazer as peças muito certinhas, né? É por isso que eu falo, o crochê, cada peça vai ser diferente da outra, porque é feita para você, é feita sob encomenda, né? É feita para aquele corpo, tá? Então, você que tem que ver o que vai encaixar aqui, né? Se a tua cabeça vai passar por aqui ou não, tá? Então, o que você costurar de um lado, a quantidade de carreiras que você costurar de um lado, você vai costurar do outro. Pra gente costurar a agulha de tapeçaria, tá? Ó. Tem gente que não sabe o que é agulha de tapeçaria, como uma agulha de costura, só que ela é um pouco mais grossa, né? Que passe aqui
o nosso fio aqui, que é mais grosso do que a linha de costura, né? Então, a gente coloca ponto com ponto certinho. Depois, vocês têm que lembrar de arrematar todos os fios direitinho, tá, gente? Ó, e agora, eu já tenho um nozinho aqui, só que eu vou fazer um outro nó. Ó, eu passo meu fio aqui e vou passar, ó, agulha aqui novamente, pra me certificar de que não vai soltar a minha costura. E aí, ó, deixando ponto com ponto bem certinho, eu só vou, como se eu fosse alinhavar, né? Aqui, ó. Como eu tô costurando com a mesma cor, não vai aparecer, não vai mostrar, ó, passando assim. Eu acho que costurar todo mundo sabe, né? Aqui eu não recomendo que faça com agulha de crochê, tá? Esse modelo de blusa aqui. E aí, vocês, como eu falei, vocês vão determinar aí a quantidade que vocês vão costurar. E aí, na parte de cima, né, vocês vão deixar a parte do decote aqui, né? Então, aqui em cima, vocês vão costurar uma parte maior. E a parte do braço, tem gente que fala assim, tá, mas e a lateral não costura? Não, essa parte aqui da manga, a gente deixa todinha aberta. E aqui embaixo, a gente costura, aqui no caso, a gente pode costurar apenas duas carreiras dessas daqui, da parte maior, tá? Tipo assim, ó, um palmo a gente pode costurar, tá? Que é o modelo dessa blusa, gente, pra vocês entenderem. É o modelo dessa blusa. Então, se vocês costurarem só essa parte aqui, ó, tá vendo? Aqui dá mais ou menos uns 10 centímetros, tá? De cada lado. Aqui e desse lado aqui também. E aí, o que vocês viram no início do vídeo ali, né? Como eu mostrei ali, ó, tá? Então, o que vocês costurarem de um lado, vão costurar do outro. Essa parte todinha aqui não é costurada, aqui é onde a gente passa o braço, tá? Não precisa fechar. Se vocês quiserem fechar, aí vocês podem fechar. Tem gente que, né? Aí já muda o modelo da blusa, tá? Mas aqui, no caso, não é pra fechar. E é isso, gente. Essa blusa aqui vocês podem vestir em cima de um vestido, em cima de uma blusa mais fechadinha, mais tipo segunda pele, né? Fica super bonito. Em cima de uma caixa réu, dependendo da cidade que faz frio, né? E aí, vocês vão usar aí a criatividade de vocês com um belo colar, né? Que nem eu coloco nos meus vídeos ali, coloco um colar ali, sempre dá um charme especial. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. E não esqueça de colocar as peças que vocês querem que eu traga, né? Colorida, ou de uma cor só, ou lisa, que eu vou trazer pra vocês. Um beijo, gente, até o próximo vídeo. Até lá!